Olá, caros alunos, que bom vê-los aqui na nossa aula. A aula de hoje, substâncias puras e misturas. Sou o professor Batista, professor de Química. Elementos. Os elementos que nós temos o oxigênio, símbolo O maiúsculo, flúor, símbolo F, neônio, símbolo Ne, a primeira letra tem que ser maiúscula e a segunda minúscula, então está aqui colocado. Cálcio, nós temos o C maiúsculo e a segunda letra tem que ser minúscula. Substâncias puras podem ser classificadas em simples e compostas. Substância simples é aquela formada por um só tipo de átomo, um tipo de elemento químico, só ele. Nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio e temos o ferro. Esse número de baixo significa atomicidade, é o número de átomos nessa molécula. Dentro de substância simples, nós temos a alotropia. O que é alotropia? Substâncias simples, diferentes, são diferentes, tá certo? Ó. Então, a alotropia é uma propriedade que o átomo tem de formar substâncias simples diferentes. Outro exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio. E também as substâncias puras podem ser compostas. É aquela formada por dois elementos químicos ou mais diferentes. Aqui temos H2O, temos o CO2 e o FeS, ok? Misturas, junção de substâncias puras. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas, aquelas que apresentam uma só fase, o ar atmosférico, o açúcar dissolvido em água. Mistura heterogênea são aquelas que apresentam duas ou mais fases, água e óleo, água e areia. Gráficos de aquecimento. Aqui temos o primeiro gráfico, de substâncias simples. Observa que nesse gráfico, nós temos aqui duas constantes. Essa aqui é uma, que chamamos de fusão, e aqui nós temos a de ebulição. A de fusão chamamos de temperatura de fusão. O que é isso? É a temperatura na qual a substância passa da fase sólida para a fase líquida. Então, aqui ela é constante. E aqui nós temos a temperatura de ebulição, a qual a substância passa da fase líquida para a fase vapor. Então, para reconhecer que isso aqui é uma substância simples, você tem que observar a presença das duas constantes. Compara agora com a mistura. Se você olhar uma mistura aqui, nós temos aqui, ó, não apresenta nenhuma constante. A temperatura de fusão, aqui, ó, ela é variável e a de ebulição também é variável. Dentro dessas misturas, temos dois tipos. Temos as misturas eutrópicas e as eutéticas. Comparem. A mistura azeotrópica, olha aqui em cima, ó, nós temos a temperatura de ebulição constante. Aqui, ó. E na temperatura eutética, é a difusão que é constante. Observe que aqui a fusão é variável e a eutética é a ebulição que é variável. Vamos lembrar as mudanças de fase. Lembrando que nós temos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A passagem de sólido para líquido chamamos de fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Agora, vale lembrar que na vaporização nós temos a calefação, nós temos a ebulição e temos a evaporação. Qual é a diferença? Na evaporação, é um processo mais lento, tá? Aquele acontece no dia a dia, quando você deixa uma roupa estendida no varal, tá? Então, a evaporação é mais lenta. A ebulição é aquela quando você coloca água para aquecer no fogo. Começa o aquecimento a formar bolhas. Ele é mais rápido que a evaporação. E a calefação é quando você observa, quando você coloca uma panela muito aquecida diretamente na água. E nesse momento, o processo é muito rápido. Então, calefação mais rápido que a ebulição e a ebulição mais rápido que a evaporação. O processo contrário chamamos de condensação, a fase gasosa para a fase líquida, também chamada de liquefação. E da fase líquida para a fase sólida, solidificação. E também podemos passar diretamente do sólido para gasoso, gasoso para o sólido, chamamos de sublimação. Alguns exemplos, ó. Transformação do gelo em água é um fenômeno físico. Nesse caso, o gelo
em água líquida, nós chamamos de fusão. E o congelamento da água chamamos de solidificação. E temos agora a evaporação, que é um fenômeno físico, quando deixamos essa água parada, exposta a uma temperatura ambiente. Agora nós vamos praticar. Vamos exercitar o que você aprendeu. Primeira questão diz assim, ó, com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, que é o chumbo, temos aqui o gás carbônico, temos aqui o O3, o ozônio, óxido de cálcio e enxofre. Podemos afirmar que todas as substâncias essas são simples? Não. Temos bem aqui, ó, CO2, que é uma substância composta, e CaO, substância composta. Aqui o CO2 formado de carbono e oxigênio, e CaO formado de cálcio e oxigênio. Então, primeiro é falso. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Não, porque aqui nós temos o O8, nós temos aqui o S8 colocado, tá certo? Que também é uma substância simples. E nós temos aqui o chumbo, também é uma substância simples. Falso item B. Todas são substâncias compostas? Não. Substâncias compostas só temos o gás carbônico, carbono e oxigênio, e o óxido de cálcio, que é cálcio e oxigênio. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas. O erro aqui está em S8, substância simples. Temos agora o item E, as substâncias O2, H2, o Pb, que é o chumbo, O3 e S8 são substâncias simples. Verdade. Parabéns. Fácil. Agora temos a segunda questão, que diz assim, observe os seguintes fatos e escreva os nomes das mudanças de fase. Tem assim, uma pedra de naftalina deixada no armário. Com o tempo, essa pedra ela vai desaparecendo. Por que vai desaparecendo? Porque ela vai passando da fase sólida para a fase de gás, chamando de sublimação. O item 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. Ora, em baixa temperatura, abaixo de 0 graus Celsius, essa água vai congelar. Chamamos de solidificação. Item 3. Uma vasilha com água deixada no fogo. Lógico, ela vai aquecer. Chamamos de ebulição ou chamamos também de, geral, vaporização. E o item 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesse caso, ocorre uma fusão, ok? Lembramos de todas as fases? Que bom, gente. Gente, obrigado. Tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, reprise quantas vezes for necessário e pratique o exercício que tem no seu material. Até a próxima.